Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança, de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de conforto, de consolo, uma mensagem de edificação, de fortalecimento da fé e da vida cristã. Quero novamente compartilhar um texto que está no livro de Eclesiastes, no último capítulo 12. Nós vimos esses dias atrás sobre o capítulo 11. Hoje quero meditar no capítulo 12. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia que não puderes falar em alta voz, te levantareis a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresces a amendoeira, e o gafanhoto te for por um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O título desse capítulo 12 é A Velhice. Nós já ouvimos um pouco sobre a mocidade. Aqui está falando do findar da vida. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender e começar a colocar em prática. Olhando para trás, o passado. O passado nós não podemos fazer mais nada por ele. O que já foi, já foi. O que você teve de viver, já viveu. As lutas, as provações, as tempestades da vida que você já sofreu até o dia de ontem se cessaram. Pode ser que algumas consequências dos últimos dias possam estar afetando a nossa vida, mas o passado é passado. Uma outra coisa, nós temos que aprender a viver o presente. Viver o presente, nós temos que viver o aqui e o agora. Mas nós não podemos parar no aqui e agora. Nós temos que projetar o futuro. O que eu quero para a minha vida. O texto está nos chamando a atenção para isso. Se nós queremos a eternidade na presença do Pai, na presença de Deus, na presença daquele que morreu na cruz para nos dar a salvação, eu tenho que viver o aqui e agora, para que o futuro seja uma realidade. E é isso que o autor está dizendo para nós. Ele está falando dos momentos que nós não temos mais força. Ele está falando da velhice. Ele está falando do escurecer do sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro.
Nós no passado, quando éramos jovens, tínhamos forças, fazíamos, aconteciam, tínhamos os nossos projetos, lutávamos por eles, trabalhava incansavelmente para a família, para abençoar a família. Agora na velhice, as forças se acabaram. Agora nós dependemos dos filhos ou de outros parentes para nos conduzir. E vai chegar um momento que ele diz aqui no verso 6, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Um meio poético, lindo, para falar a morte chegou. O que ele está dizendo é isso. A morte chegou e isso fica claro no verso 7. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, queridos amados, nós temos que olhar para o passado e ver os erros, ver os acertos, e como nós meditamos na mensagem de ontem, trazer à memória o que pode dar esperança para viver o dia de hoje. Porque quando a morte chegar, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que saber para onde eu vou na eternidade. É por isso que o autor, antes de falar da velhice, dos moedores, dos braços que perderam as forças, as pernas que não têm forças mais para andar, antes dele falar de tudo isso, ele começa com um verbo. E o verbo é lembra-te. Lembrar do quê? Do teu Criador. Então ele está dizendo que agora que você é jovem, que tem toda a sua força, tem todo o seu vigor, lembra-te do teu Criador. Busque a Deus, viva para Deus, faça das suas forças tudo para a glória de Deus, porque a velhice vai chegar. Eu acho maravilhoso a geração de hoje, porque é uma geração que cuida do corpo. É academia, é pilates, é alimentação, é médicos, é estética. Estão cuidando do exterior, mas a vida espiritual está sendo deixada de lado. Não estão lembrando do Criador, não estão buscando a Deus. E Jesus falou lembrar do Criador de uma maneira diferente. Ele diz assim: o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu quero dizer é o seguinte: o que vale você cuidar do teu corpo, ser maravilhosamente lindo, maravilhoso, estética perfeita, corpo sarado, mas a vida espiritual está morta, porque nós não estamos lembrando do Criador na nossa juventude, quando nós podemos servir ao Senhor com toda a força, com todo entendimento, com todo o prazer da nossa vida. Nós tiramos tempo para tudo, para o esporte, para um cinema, para a internet, mas nós não tiramos tempo para lembrar do Criador, de buscar a presença de Deus, de servir a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. O momento é agora. Lembra-te do teu Criador aqui e agora. O passado não tem como mais mudar, mas se você está ouvindo, está entendendo, é o momento de você repensar a sua vida espiritual. Não estou dizendo para você deixar do seu esporte, deixar do seu lazer, deixar da internet, cuidar da estética, cuidar da alimentação. Não estou dizendo isso. Continue fazendo isso,
Mas coloque em primeiro lugar Deus na sua vida. Coloque tudo Deus em primeiro lugar. Faça destas coisas o esporte, o lazer, a estética, o cuidar da alimentação, o cuidar do corpo. Faça para o Senhor. Eu vou cuidar para que o meu corpo, a minha vontade, a minha dignidade, o meu ser seja todo para servir e agradar ao meu Deus, ao nosso Deus. Porque, queridos, tudo isso é vaidade. É vaidade, é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Mas quando nós lembramos do Criador e vivemos para Deus, isto não é vaidade. Isto é você projetar o seu futuro. E o meu futuro é a glória eterna. O meu futuro é passar a eternidade louvando e adorando a Deus juntamente com os anjos lá na glória. No lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá ranger de dentes, não haverá lágrimas. A glória é o lugar de paz, de alegria, é o lugar de viver plenamente o amor. Então, queridos, o autor está dizendo, lembra-te do teu Criador, hoje, antes que venham os maus dias. E diga, não tenho neles nenhum prazer. Então, lembra-te do Senhor neste momento. Traga Deus para a sua vida. Leve Deus para a sua casa, para a sua família. Porque o presente, o crer é agora. Depois que morre, não há nada a fazer. Não há como fazer nada. Porque quem vai para a região do silêncio, ali acabou os sonhos, os projetos, as realizações. Não há como crer, não há como louvar, não há como adorar. Então, se eu quero ter a eternidade, eu tenho que lembrar do Criador agora. Para que o meu futuro seja uma realidade na eternidade. Senhor, queridos, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que assim seja na sua vida, no seu lar, em todos os momentos. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar. Senhor, um dia eu estava perdido, ó Pai, no fundo do poço. E naquele momento de dúvidas e incertezas, eu trouxe à memória o que pôde me dar esperança. Eu me lembrei de Ti, Senhor, o meu Criador, o meu avaliador, porque o Senhor me avaliou em Cristo Jesus para me tirar do fundo do poço e viver para a Tua glória. Não sou perfeito, ó Pai, ainda resta em mim o desejo para o pecado. Mas como a Tua palavra diz, se eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho condições pelo Teu Espírito Santo que habita em não voltar para o pecado. Aplica esta palavra, Senhor Deus, em cada ouvinte, que eles possam também olhar aonde estão e lembrar de Ti, buscar ao Senhor, pedir perdão, reconciliação e por meio de Cristo Jesus alcançar a salvação pela fé, projetando o futuro, a glória eterna na Tua presença. Porque não há outra maneira para que possamos ser salvos a não ser pela fé em Cristo Jesus.
Aplica isto em nosso coração, em nosso viver, em todos os momentos. Abençoa os casamentos, ó Pai, restaurando aqueles que estão quebrados, renovando a aliança, o amor, o diálogo em todos os momentos. Coloque a tua mão sobre os nossos filhos, ó Pai. Livra-os da violência, livra-os dos vícios, livra-os das más companhias, para que possam, Senhor Deus, viver plenamente uma vida que glorifique ao Senhor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Hoje e sempre. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloque a tua mão sobre cada enfermo, ó Pai, curando e tirando todo o sofrimento. Mas seja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.